E agora vamos começar com a nutricionista aqui da Casita, que é a Denise Magarian. Isso, não é boa isso? tarde. Tudo bem, Denise? Tudo bom, e boa você? tarde. Vamos lá começar aqui com as nossas perguntas. São várias perguntas de mamães, eu vou fazer, na medida do possível, todas aqui. Mas, para começar, assim, quais são os principais hábitos que você tem notado nas crianças atualmente que estão errados? Para a gente começar a desenhar aqui para mamães, para que caminho a gente deve seguir. Tá. O que a gente costuma ver muito em consultório, em crianças bem pequenininhas, ainda bebês principalmente, é consumo de alimentos que não são exatamente apropriados para essa faixa etária. Então, principalmente os ultraprocessados, que são aqueles industrializados com muito aditivos, açúcares. A gente vê muita criança, muito bebê menor de 1 ano já tomando refrigerante, comendo bolacha recheada. Então, é o que eu costumo trabalhar mais em consultório com esse público. Então, nada de bolacha recheada. Muitas vezes, antes, né, de 1 aninho, eu vejo muitas mães dando aquele biscoito de amido de milho, né? Tá. Aquele é bem doce. Sim. Aquele biscoito é liberado ou não? Não é bacana também? Então, não. Às vezes a gente acha que por não ser recheado tá liberado, né? Sim. Mas se a gente vai olhar a lista de ingredientes do produto, tem bastante açúcar na composição. Tanto aqueles integrais também. Outro dia eu fui no mercado e eu falei, eu vou olhar o rótulo. Gente, eu fiquei passada com a quantidade de gordura e de açúcar que tinha num biscoito que teoricamente era mais saudável, né? Sim, a indústria, ela acaba colocando no mercado esses produtos e coloca no rótulo que é integral, ou que é fortificado com algum nutriente, e a mãe acaba comprando achando que é saudável para o seu bebê ou para a sua criança, e realmente é o que eu costumo falar em consultório, sempre que vai fazer a compra, dá uma olhada no rótulo, olha a lista de ingrediente, e aí você vai saber se aquele produto é adequado ou não, porque geralmente, mesmo sendo integral, tendo cálcio, tendo diversos outros nutrientes, acaba tendo bastante açúcar. E aquelas papinhas prontas, né? Tem problema? Se der todo dia, eu acredito que não seja o recomendado, né? Mas se a mãe tá fora uma vez ou outra, uma vez no mês, tem problema daquelas papinhas processadas? Não posso falar a marca aqui, mas aquela papinha pronta que a gente abre e faz ploc. Então, não é que tenha problema. Hoje em dia até tem diversas marcas que nem colocam conservantes ou açúcares, mas a consistência não é adequada, então geralmente nem é aquela papinha que hoje que a gente fala que é o ideal, que é a mais pedaçuda. Hoje em dia a gente orienta inclusive a amassar no garfo, não é nem mais batida. E a consistência dessas papinhas continua sendo essa consistência mais batida. Mas, eventualmente, vai viajar, enfim, não tem problema. Mas a gente fala sempre para olhar, fazer a leitura no rótulo, para ver o que tem dentro daquela papinha. Né? Não ir só achando que é porque é para criança que está lá liberado, né? Exatamente. Aliás, muitos produtos que são ditos para criança, na verdade, não deveriam ser, né? Salsicha, nuggets, suquinho de caixinha, na verdade, não deveria ser para ninguém, quanto mais para esse público que é mais sensível. Os suquinhos de caixinha existem, a gente consegue achar nos supermercados os mais saudáveis, com menos conservantes, menos açúcares, ou não? É tudo balela, é tudo igual, nenhum é tão bacana? Não, consegue. Você consegue achar uma marca ou outra, mais uma vez, se você olhar o rótulo, vir a lista de ingredientes, você consegue achar, principalmente aqueles, por exemplo, de uva, que são em garrafinha de vidro, integral. Geralmente é só a fruta, mas mais uma vez você tem que fazer a leitura do rótulo. O que modifica, às vezes, é muito sabor, porque para não usar conservante, outros aditivos, eles acabam pasteurizando. Então, o sabor, principalmente suco de laranja, acaba não ficando muito agradável. Mas tem opções, é só saber escolher. Tem opções, então. Alguns aí, eu sei de uma marca que eu uso, que dita sem conservantes, muitas mães, vários blogs que eu leio aí sobre alimentação, não posso falar, quem sabe se um dia eles me patrocinarem aqui, a gente fala. Aí, então esses eu posso confiar, a mãe tem que ler o rótulo, tem que ficar atenta para poder oferecer aí para a criança, né? Sim, lembrando que hoje a gente não recomenda suco para menores de 1 ano, nem natural, feito em casa. Não existe mais essa de começar a dar suquinho para criança, né? Não, essa orientação modificou, né? Os estudos mais recentes mostraram que aumenta a chance de diabetes, de obesidade, então até 1 ano a gente não recomenda, a gente orienta a fruta. E mesmo acima de 1 ano, eventualmente pode tomar o suco, sendo natural ou esses industrializados que não tenham conservantes, nem açúcar adicionado, mas sempre dá preferência à fruta e água.
E o suco de polpa depois de 1 ano? Ok? Também o suquinho de polpa? Depende da polpa, porque tem polpa que eles adicionam açúcar também. Então, tem isso sim. também. Gente, eu nem Então, sabia dessa. Tudo a gente tem que olhar do que é feito, o que está naquele produto que a gente está adquirindo. E para uma família aí com crianças pequenas em casa, Denise, quais são as dicas que você dá para essa família? A doutora Cláudia falou no bloco anterior que a família é o espelho da criança, Sim. né? E o que nós, pais, né, quais são os hábitos que a gente deve ter diariamente, se ainda não tem, começar a inserir para que essa criança consiga ter uma alimentação saudável, diversificada? Tá? Uma coisa que a gente tem visto muito hoje é que as pessoas cada vez estão indo para mais longe da cozinha. E esse tem sido um grande problema, até no que diz respeito ao aumento do índice de obesidade. Então, com a praticidade dos produtos que a indústria vem trazendo, a gente muitas vezes acaba achando que não precisa mais cozinhar. Mas, na realidade, se eu puder passar uma dica, seria volte para a cozinha. Lógico que a gente não quer que a mulher volte, saia do mercado de trabalho, volte a ser escrava da casa, voltando para só almoço, cozinhar. jantar. Não. Mas, na realidade, uma vez que as tarefas do lar são divididas entre todos os membros da casa, né, e não só fica com a mulher, isso fica muito mais fácil e facilita até a aceitação da alimentação pelas crianças. Então, levar as crianças à feira, ao sacolão, enfim, para fazer as compras, cozinhar na medida do possível próximo às crianças, né, levando em consideração os aspectos de segurança, e fazer essa comida o mais caseira possível. A gente sabe hoje que todo mundo está trabalhando fora, mas também a indústria também tenta vender muito pra gente que a gente não tem tanto tempo assim, mas se a gente conseguir organizar, é uma coisa que eu faço muito com as famílias em consultório, a gente tenta organizar a rotina para sempre que possível a gente oferecer uma comida caseira. Então, por exemplo, dá para você congelar muita coisa, vai fazer um molho de tomate, faz em maior quantidade, congela, já congela o feijão para não ter que cozinhar todos os dias. Faço muito isso. E aí não precisa ficar cozinhando exatamente todos os dias, mas comida caseira. Sempre caseira. E uma coisa que eu li, também não sei se é verdade, vou te perguntar agora aqui, se quando nós formos cozinhar, não adianta nada nós fazermos a comida caseira e os temperos, ao invés de a gente usar o alho, a cebola, a salsinha, enfim, usar aqueles saquinhos prontos, porque também, né, é cheio de sódio, não é bacana. Sim. Os temperos naturais, então esses que você compra no mercado, de certa forma são industrializados, né, desidratados, então salve, alecrim, manjericão, manjerona, estão todos liberados. Tá. Sal, cebola, alho. Agora, esses temperos industrializados, os caldos da vida, em pozinhos que você acabou de mencionar, eles não são recomendados para nenhuma faixa etária, quanto mais para um bebê, para uma criança, né? Eles são muito químicos, pode ter na composição esses temperinhos caseiros, mas vai ter aditivo, vai ter conservante, e isso a longo prazo os estudos têm mostrado que não fazem bem à saúde. Olha, eu falo isso diariamente para minha mãe, se você estiver assistindo, ela fala, por isso que a minha comida é gostosa, cozinho com amor, né? Eu falo, mãe, não, usa alho, cebola, salsinha. Tem que ser o amor de verdade, né? Só o amor mesmo. Eu falo, porque esses temperos não são nada saudáveis, né? Não são mesmo. E agora vamos aos doces. Doces. A partir de que idade a gente pode oferecer algum tipo de doce para a criança? Qual doce oferecer? Porque, fez 2 anos, pode comer doce, mas também não pode, né? Não vai oferecer uma colher de açúcar. Sim. Enfim, quais são as opções aí? Então, como você já falou, até 2 anos a gente orienta evitar qualquer tipo de doce, açúcar. Vai fazer um bolo? Faça um bolo. Tem receitas de bolos com frutas que você usa banana para adoçar, tâmara, uva passa, e não oferecer açúcar porque a criança está em formação de paladar, ela tem um estômago ainda muito pequeno, então uma vez que ela vai comer esses alimentos mais doces, ela pode não aceitar de repente uma fruta, um legume, uma verdura, então acaba tomando o lugar desses outros alimentos, e por esses motivos até 2 anos a gente fala para não oferecer nada com açúcar. A partir de 2 anos a gente fala que não é que está liberado, mas pode oferecer, eventualmente, pouca quantidade, vai numa festinha, vai comer um bolo de chocolate, o brigadeiro não tem problema. Aí passa a ser a mesma recomendação para os adultos, é só não ser frequente, não trazer para a rotina da casa e em pouca quantidade. Não todos os dias, não todos os dias. Gente, chamem as avós para assistir esse programa, porque está interessante para elas. Eu não sei na casa aí de vocês, mas em casa o problema
são as avós. Elas adoram dar um docinho, eles chegam na casa da avó, tem a bomboniere, tem o bolo que fez, tem o outro doce de mamão, é só doce na casa da avó, né? E não é bacana. Se for uma vez na semana, ok, mas uma quantidade pequena de um docinho só tá bom, viu, vó? Não precisa fazer vários, né? Muitas vezes é a forma que as vós encontram de doar amor, né, para a criança, mas aí a gente conversando com elas, para elas verem que tem outras formas de demonstrar todo esse carinho. Sim. Ó, tem uma pergunta de uma mamãe aqui, que eu acho que é a pergunta universal de todas as mães, né? A Juliana Dominici. Ela perguntou assim, o que fazer para o meu filho comer verduras? O que a gente faz? Tá, isso é uma das coisas que a gente mais ouve em consultório. Começando pela introdução alimentar, então, se a gente vê uma criança que, na época da introdução alimentar, fez muita sopinha batida, não apresentou os alimentos da forma adequada, geralmente vai ter um problema mais lá na frente. Então, assim, a introdução alimentar é bom fazer da forma que a gente recomenda hoje, então, como eu falei anteriormente, tudo amassado, não fazer mais aquela sopinha batida. Porque senão ela termina não vendo a textura, o gosto direito, né? Mistura exatamente. Tudo. Então, ela tá no estágio que a gente chama que é uma janela de oportunidades, dela reconhecer, ela tá muito propensa para aceitar esses alimentos. Então, ela vai entendendo qual o sabor da couve, qual o sabor do brócolis. Se passou, a mãe perdeu essa fase, né? Acabou não dando certo. Mais para frente, a gente fala que é crucial, como a pediatra falou, que a família consuma esses alimentos. Então, não adianta a gente querer que a criança consuma se o pai, a mãe, os irmãos não consomem. E com o passar do tempo, também tem uma fase que é normal a criança ser mais seletiva, começar a recusar tudo que é verde, coisas que ela, de repente, não está muito acostumada, mas isso também passa. E não insistir, na verdade, insistir, mas não forçar a criança a comer. Então, sempre deixar disponível, que todos consumam, mas não forçar de qualquer forma ela comer, porque senão ela pode criar uma espécie de trauma e aí ela não vai querer mais comer de forma alguma. E aí, com o passar do tempo, mais uma vez, levando ela para fazer as compras, mostrando o que você está cozinhando, o que você está preparando, tudo isso vai criando, com o passar do tempo, esse hábito na criança também. E aí, Denise, eu vi você falando aqui que tem um momento que as crianças ficam mais seletivas, né? Uma fase. Que fase é essa? Quero ver se minha filha está nessa fase. Às vezes com 1 ano, geralmente com 2 anos. Que aí eles começam a perceber, enxergar o alimento e falar, esse não. É uma fase que até a doutora Cláudia pode falar um pouco melhor, mas é uma fase que a criança ela já entende, ela já se dissocia completamente da mãe. Ela já entende que ela é um ser e a mãe é outro ser separado. E ela aprende que ela pode dizer não. Nossa, e ela começa a dizer não. Então, na realidade, a questão da recusa alimentar nessa fase é só mais uma entre tantos momentos que ela pode dizer não. Então, é uma fase bastante difícil, mas também tende a passar. E só para finalizar aqui, uma outra dúvida universal aqui das mães, quantidade, né? A gente espera que o filho bata aquele prato que a gente adora, né? De ver aquele pratão da criança cheio. E aí, qual a quantidade ideal para uma criança comer, né? A gente quer que eles comam muito, mas tem uma quantidade que eu falei, ok, comeu 3 colheres de arroz, como que a gente quantifica isso? Então, a gente sabe que até 5, 6 anos de idade, a criança ela vai comer por fome. Ela não tem ainda essa questão nossa dos adultos que comem porque está feliz, porque está triste, porque está nervoso. Ela tem essa questão de saciedade muito bem autorregulada. Então, na realidade, ela vai comer o quanto ela precisar. Isso acaba sendo muito difícil para o pai, para a mãe, para o cuidador, porque a gente coloca uma expectativa muito grande do quanto a criança vai comer. Mas sendo alimentos mais naturais, que é o que a gente chama de comida de verdade, né? Não aqueles ultraprocessados, respeitando todos os grupos alimentares, então assim, basicamente um arroz, um feijão, uma carne, um legume, uma verdura. Ela vai comer o quanto ela precisar. Ah, mas meu filho come 3 colheres de sopa, né? Principalmente bebês que têm o estômago um pouco menor. Ok, muitas vezes é o que ele precisa. E se a gente acaba forçando e acabando usando outros artifícios, então TV, tablet, que hoje em dia acaba usando bastante, na verdade ele pode comer mais do que ele precisa e até contribuir para uma obesidade futura, um sobrepeso futuro. Olha que bacana, então fiquem atentas aí, mamães. Quero agradecer aqui a Denise, que é lá da Casita também, quem tiver interessado, os contatos da Casita estão sempre aqui nos nossos GCs, podem passar lá com a Denise. Obrigada, viu, Denise, muito obrigada pelos esclarecimentos. Fiquei mais tranquila aqui. Ficou. As quantidades estão ok. Estão ok, né? Obrigada, eu que viu? agradeço. Dá um beijo em todo mundo lá.